Boa noite a todos. Bem-vindos ao Refúgio das Almas. Isto é uma frase do Herculano Pires. Então, nas últimas semanas, alguns de nós temos falado nas leis, leis divinas. Já falámos em 2 ou 3 e sabemos, só para recordar, que não existem leis. Lei é só uma lei divina, não é? Há por vezes nós lemos as coisas de uma forma mesmo literal, não é? De uma forma mesmo direta, e não é bem assim. Porque sabemos que só são leis porque o Sr. Allan Kardec fez-nos o favor no fundo, isto é uma lei divina, não é? Só que depois ele ajudou-nos a aplicar o mecanismo, digamos, ao máximo de situações possíveis do dia-a-dia. Daí que compartimentou-a, não é bem assim, que ela não é estanque, mas aplicou àqueles grandes departamentos da nossa vida, não é? Como é o caso do trabalho, da sociedade, do progresso, da justiça, etc. Porque quando nós começarmos um dia a encaixar as peças todas do puzzle, aquilo é tudo uma única coisa, uma única matriz de pensamento, não é? Outra coisa que nós já sabemos sobre as leis é que não são ultrapassáveis, não é? Nós não conseguimos estancá-las ou desviá-las ou nos isentarmos delas, não é? Ou contorná-las, não conseguimos, não há hipótese. Podemos, durante algum tempo, fazer alguma resistência, apenas alguma resistência, mas rapidamente seremos levados pela corrente, não é? Não há volta a dar, porque são mecanismos, são regras, regras de funcionamento da vida, do todo, do universo, etc. Daí que isto é tão bom que até nos vai continuamente lançando sinais e alertas que, se estivermos um bocadinho atentos e um bocadinho mais retrospectivos nos momentos certos, nós conseguimos muitas vezes e rapidamente detectar que algo não está bem, não é? Há ali qualquer coisa, está ali uma coisa, há ali alguma derrogação que está a acontecer num departamento nosso, num departamento meu, num espaço nosso de interação com o universo, com as pessoas, com a vida, etc. E daí que isto é realmente faz parte, é da essência do universo, é da nossa própria essência, está literalmente na nossa estrutura. Outra coisa que já fomos ou estamos constantemente a lembrar ou a aprender em conjunto, não é? É que quando nós interpretamos as leis, ou vamos interpretando as leis divinas, ou a lei divina, como humanos, exclusivamente como humanos, as coisas falham redondamente. Porquê? Porque nos esquecemos de pensar como espíritos, não é? Se pensarmos como humanos, espíritos encarnados, as coisas melhoram substancialmente. Mas se pensarmos como espíritos em essência, é muito mais fácil e seremos muito mais felizes com mais facilidade, não é? Porque ao pensarmos como humanos, exclusivamente como humanos, materiais, etc., todas as nossas perspectivas, todos os nossos objetivos vão estar associados a essa condição, não é? E se conseguirmos mais vezes, mais tempo, pensar como espíritos, é tudo muito melhor e mais fácil, não é? E é isso que às vezes temos mais dificuldade um bocadinho. Quer dizer, eu não estou a falar por todos, não? Há alguns aqui que provavelmente dominarão já isso. Mas quando o desafio, na maior parte das vezes, é quando se sai daqui, ou dali, daquela porta, nós sermos espíritas 24 horas por dia. Ou seja, termos a ideia, a filosofia
permanentemente connosco. Isso é que é complicado, não é? Porque depois jorramos imensos pensamentos e tomamos imensas decisões que por vezes têm a ver com aquilo, não têm a ver com a nossa condição de espíritos. E é daí que nós ainda automaticamente interpretamos a lei como, no máximo, espíritos encarnados. E aí é que as coisas modificam completamente. Os caminhos, os traços, as diretrizes seriam muito diferentes se nós tivéssemos isso presente na consciência, não é? Não sei se concordam. Se fizermos a análise como espíritos, apesar de estarmos encarnados, é tudo muito diferente. Vemos o mundo com os óculos completamente diferentes. Ou sem óculos, neste caso. Não é? Porque o filtro veda muita coisa, muita informação e muita... o contexto fica muito limitado, não é? Concordam ou não? Podem não concordar. Deixarmos de ser imediatistas para passarmos Por exemplo, a ver a coisa a longo prazo, não é? na eternidade. Quantas vezes não somos mais infelizes porque nos esquecemos disso? Por exemplo, não é? Poderíamos fazer uma lista imensa, logo começando, por exemplo, por essa. Agora, na lei da reencarnação propriamente dita, ou seja, vamos pensar um bocadinho sobre isto nessa ótica, tentar pensar sempre nessa ótica. Há uns 4 ou 5 anos, também estive aqui a falar sobre esta palestra, portanto já veio há 4 anos. Nessa altura, segundo este site, que é um dos contadores demográficos que existe na internet, existem muitos, mas penso que há, como é evidente, há uns que serão mais rigorosos do que outros. Em 19 de janeiro de 2015, às 8 horas e 21 minutos, provavelmente estaria certo, haviam 7.269.069.716 almas neste planeta, espíritos encarnados. Isto é um número um bocadinho grande, não é? Estamos a falar na lei de reprodução, não é? Eu, passado 3 dias, ou seja, estava a estudar para este assunto, vi a diferença. O que é que tinha acontecido passado 3 dias? Mais ou menos à mesma hora. O planeta tinha mais 680 mil pessoas em 3 dias. 680 mil pessoas. Ou seja, tinha mais 3 cidades de Braga, não é? No planeta, em 3 dias. Agora, passados 4 anos e um mês, sensivelmente, temos este número. Em 4 anos, o planeta aumentou em 40 Portugais. Temos mais 415 milhões de pessoas encarnadas, mais 415 milhões de almas no nosso planeta. Pronto, isto foi anteontem, não é? De quarta para quinta, o que é que aconteceu? Num dia, o planeta tem mais de 250 mil pessoas. Ontem tinha este número. Num dia. Ou seja, a diferença entre as mortes e os nascimentos foi largamente positiva em relação aos nascimentos, ainda. O que quer dizer que de quarta para quinta chegaram ao planeta 420 mil espíritos e foram-se embora 165 mil. É este o fluxo, mais ou menos diário, a loucura que existe em termos de coordenação disto tudo no mundo espiritual. E como nós sabemos, o mundo espiritual não funciona nada por negligência, não é tudo perfeito. Portanto, imaginemos a exaustão do trabalho que é coordenar isto tudo. É uma perfeita loucura, não é? Ou seja, 420 mil espíritos abraçaram a função de espíritos protetores, não é? Começaram ou continuaram, etc. 420 mil vieram, 800 e tal mil pais receberam espíritos naquele dia, etc, etc, etc. Portanto, isto é a escala do planeta, que é um grão no universo. Vejamos o que se passa em termos de logística humana e espiritual.
Ok. Para termos também mais alguns dados, isto não é estatística hoje, mas acho que às vezes não nos lembramos tanto disto e se calhar para introduzirmos o tema é capaz de ser interessante. Há 2000 anos atrás o planeta só tinha 300 milhões de pessoas, imaginem. Não é? Só duplicou 1600 anos depois. Claro que houve aqui muitas flutuações com catástrofes, com epidemias, com guerras, etc. Não é? 150 anos depois tínhamos 750 mil. O primeiro bilhão, não é? ou bilhão, como queiram, foi em 1804. Foi quando nasceu o Kardec. Foi? Olha, foi ele que fez o número 1 bilhão certinho. Ele completou o número. Duplicou passado 123 anos. Imagine-se que aquilo estava a demorar muitos séculos para aumentar 100 mil ou 200 mil, não é? Mas só foi preciso 123 anos para duplicar. O que quer dizer que depois chegou-se a atingir um estado em que o planeta começou a entrar em paz, em que a saúde começou a melhorar, em que as condições humanas começaram a melhorar imenso, que permitiu que isto acontecesse, porque até ali morria-se aos milhões, não é? Qualquer guerra desbastava tudo, qualquer período meteorológico mais complicado morria-se à fome porque não se podia ir ao hipermercado, não havia hipermercados, não é? Nem armazéns, nem frigoríficos. Não havia ovelhas para cá. Daí que, se houvesse fome, morria-se logo em massa. Foi preciso só 33 anos para atingirmos o terceiro bilhão. E depois só mais 15 anos. Imagine-se realmente que isto atinge uma velocidade vertiginosa. E depois só 12. Aqui já reduziu um bocadinho, não é? A curva já começou a... E aqui manteve. Apesar de tudo, somou mais 1.000 milhões. E manteve novamente 12 anos. Portanto, a tendência é começar agora a diminuir o tempo, mas está a aumentar na mesma o número de pessoas, não é? 7.000 milhões e meio foi em 5 de março de 2017. E prevê-se que os 8.000 milhões será em dezembro de 2022. Não. A este ritmo, não. Só a Índia tem, em 2050, terá 1.600 milhões de pessoas, não é? Um país relativamente pequeno, é grande, mas relativamente pequeno para aquelas pessoas todas. E poderá a população mundial estabilizar só em 2200, com 10.000 milhões. A este ritmo, com estas variáveis, poderá vir a ser assim. Eu vou fazer parte daqueles ainda. É Deus que está a tomar conta disto para que se regule o equilíbrio? Será? Ou será isto? Não é? Deus terá muito mais que fazer do que tomar conta de um planeta tão pequenino como este, num universo infinito, com planetas incontáveis e com universos incontáveis, e já se fala em multiversos, não é? Tem que estabelecer leis. Quando o desequilíbrio se acentua, há mecanismos da lei para fazer as compensações ao afastamento, ao desalinhamento das leis, não é? Prontos, e depois as próprias equipas dos departamentos de reencarnação vão fazendo alguns ajustes com a vinda de alguns espíritos em missão para nos ajudarem a pensarmos melhor, não é? Decidir melhor e às vezes não é dar um murro na mesa, não é? Mas é abanar um bocadinho às vezes um bocadão com as consciências.
é um pouco isto tudo em ação. Ora, se isto é uma lei, tem um interesse, não é? Nós já sabemos disso, mas vamos lembrar alguns pontos. O que é que esta lei permite? Renovar o património, o imobilizado. Vamos imaginar, isto é em termos contabilísticos, não é? Há aqui um imobilizado do planeta, um património, que é um património humano. O património humano não é só o património material, não é? Os corpos. É evidente que com a reprodução vão-se criar novos corpos. Mas isto é o menos importante. É importante porque nós, espíritos, ajudamos a intelectualizar a matéria e a evoluir a própria matéria, não é? Os corpos não são os mesmos que eram há 100 mil anos atrás, ou 200 mil anos atrás, ou há 1 milhão de anos atrás, porque nós próprios, inteligências, vamos imprimindo aos corpos a nossa evolução, não é? Através do perispírito, etc. De maneira que isto também é importante. Não é o mais importante, está longe de ser, mas também é. O mais importante é a evolução, por exemplo, cultural, o património cultural. Ao reencarnarmos, ao virem novos espíritos pela lei de reprodução, nós estamos a permitir que se deem saltos em todos os capítulos humanos, não é? Um deles é o cultural. Uma das coisas mais fascinantes quando se estuda a história não é decorar as datas, os nomes, sei lá, as guerras, essas coisas. Não, é a evolução cultural e os aspectos sociais do país, de uma região, etc. Porque isso é que é interessante verificar como aqueles saltos que se dão, às vezes, não é? Com a presença, às vezes, de um único espírito, é possível dar-se um salto quântico. E depois a própria renovação do património espiritual. Ao regressarmos, de vez em quando vêm alguns espíritos que renovam completamente a mentalidade, às vezes, de um país inteiro ou do planeta inteiro. É isso que, grosso modo, que a lei de reprodução permite. É fazer atuar o mecanismo da reencarnação. Não é? E cada um de nós tem um papel a desempenhar. E não é menos nem mais do que outro, é o nosso, é diferente. Até o último dia que aqui estivermos, portanto, não existe a reforma, estas reformas não existem. Em termos espirituais, quando muito existe em termos materiais, em termos espirituais, até o último dia da nossa existência, podemos fazer alguma coisa e contribuir para o todo, para a obra da criação. Não é? O Einstein desencarnou a escrever uma fórmula no caderno de bloco de notas no hospital. Desencarnou e a mão empurrou a caneta, já não conseguiu completar a última fórmula, mas ainda trabalhou até a última escrita, a última letra e o último algarismo. Então nós somos imigrantes, continuamente. Quem diz assim, eu não tenho espírito de imigrante, engana-se redondamente. Porque nós somos imigrantes. Nós estamos sempre com a mala às costas, sempre. Estamos aqui 60, 70, 80, 90 anos e depois mal às costas, mundo espiritual, mal às costas, mundo material. Sempre aí de aeroporto em aeroporto. E depois, pelo caminho, vamos fazendo muitos amigos, muitas amizades, muitas relações. Isso é temporário, não é? Os amigos são eternos, porque quando se conquista um amigo, ele vai ser eterno. Se não o for, é porque não foi uma relação de amizade, foi outra coisa qualquer. Não é? Portanto, isto é o nosso percurso. Através da encarnação, nós fazermos isto e permitirmos que outros façam isto, não é? Quando somos pais. Se o quisermos ser, se for importante sermos, podemos permitir que outros espíritos vão regressando ao nosso planeta. É essa a função da lei de reprodução. Contribuirmos para isso. E depois vamos evoluindo, não é? Ali começou a primeira raça de cães.
o importante é podermos nos sentirmos-nos úteis. É dos melhores sentimentos que podemos ter. Quando nos sentimos inúteis, é avassalador esse sentimento, não é? E contribuir para a evolução, seja em que capítulo for, é fazermos parte do todo, é sermos co-criadores de Deus, no fundo, não é? Criar um filho, ter uma profissão, ajudar alguém, mil coisas diferentes que se podem fazer. Não ser um estorvo às leis, porque vamos sofrer muito com isso. Vamos sofrer imenso com isso. Mas também, enquanto que não soubermos, faz parte. Vamos alinhando sempre os azimutos de acordo com os tais sinais que vão aparecendo. Ou seja, nós somos arquitetos do nosso próprio futuro, do nosso próprio destino e um bocadinho arquitetos também do destino coletivo, do futuro coletivo. Nós condicionamos a vida de quem está connosco. Imenso, não é? Por exemplo, se eu for a conduzir e for alguém no meu carro, se eu tiver uma condução agressiva, eu condiciono, foi uma viagem desgraçada para quem ia no meu carro. Eu não dei prazer nenhum a quem ia no meu carro. Quem diz no meu carro, a vida, quem vai no meu carro na minha vida, não é? Eu sou uma companhia agradável, sorrio, não sorrio, sou chato, queixo-me muito, não queixo. Apoio as pessoas, não apoio, sou muito egoísta, sou altruísta. É um bocadinho disto tudo, o que é que eu planeio, o que é que eu contribuo, não só na lei de reprodução, mas um bocadinho tudo, agora fugi um bocadinho, não é? Mas na lei de reprodução em si, também. Depois, quando estamos aqui, ou quando permitimos que alguém venha, podemos realmente contribuir para a evolução, por exemplo, em termos materiais e em termos, sobretudo, em termos espirituais, em termos sentimentais. É aqui que nós estamos a sentir mais dificuldade, não é? Porque as coisas, por mais técnicas que sejam, por mais complexas que sejam, um dia breve vamos dominar isso tudo, assim como as outras, mas essas vão ser mais rápido. Porque a profissão, por mais complicada que possa parecer, não é tão complicada quanto parece. Nós, às vezes, é que nos subvalorizamos, não é? Ai, que coisa difícil, não é? Eu não seria capaz de fazer aquilo. É treta isso. Nós somos capazes de fazer tudo. Agora, dominar os sentimentos e as emoções é um bocadinho mais complicado. É sobretudo isso que nós estamos a fazer, é trabalhar-nos e trabalhar a nossa interação nas diversas relações que temos. Não é? Por exemplo, já dissemos aqui também algumas vezes, os animais têm um pensamento fragmentário, não é? Fragmentário. O que é que eles estão a fazer? Eles estão a evoluir para deixar de ter um pensamento fragmentário, para um dia vir a ter um pensamento contínuo, para chegar à condição humana. É o trabalho que eles estão a fazer neste momento. O que é que nós, espíritos, estamos a fazer? Estamos a deixar de ter um amor fragmentário. Nós ainda só conseguimos amar fragmentariamente. Tem dias, não é? E se fizerem tudo o que nós queremos, se fizerem como nós queremos, eu amo aquela pessoa. Se ela não fizer como eu quero, eu já não a amo. Portanto, não é um amor incondicional, é um amor com condições. Eu amo nesta condição. Se me falhares, é isto que nós estamos a aprender a fazer como espíritos, neste momento, neste tipo de evolução, é a amar incondicionalmente. Quais são os obstáculos à reprodução? Ou seja, quando é que nós estamos a emperrar a lei? Estamos a emperrar a corrente. Por exemplo, quando inventamos que não tínhamos condições para ter filhos, por exemplo. Isto não está errado, atenção, pode estar errado. Depende da palavra mágica. Cada caso é um caso, ninguém tem nada a ver com a vida dos outros.
Mas o que interessa é cada um individualmente fazer a análise, porque um dia vamos fazê-la, não é? E se ainda estivermos a tempo de fazer aquilo pelo qual nos predispomos até a partida, antes de vir para aqui, por exemplo, pode evitar alguma frustração, que também não vai durar muito tempo. Nós somos espíritos eternos, vamos dar a volta. Mas quanto menos atropelos tivermos, mais levezinhos estamos, não é? Em termos de consciência. Não tinha condições ou não estava em condições. Nós agora somos muito perfeccionistas. Não sei se concordam, mas somos extremamente perfeccionistas. Tem tudo que bater certo. Se não estivermos a controlar tudo... Já não estamos em condições. Não estamos em condições. Tem que ser tudo perfeito. Não é? Tudo XPTO. E isso, às vezes, está muito longe da felicidade. Não é? Porque traz uma carga gigante de ansiedade e gigante de responsabilidade artificial, não é uma responsabilidade normal, digamos assim. Eu não tive filhos porque contribuí para o controle da demografia. Pronto, já ótimo. Eu estou na Índia, estou na China e realmente alguém tem que fazer alguma coisa por esta desgraça, não é? Não posso ter filhos, isto é egoísmo, eu vou ter filhos e então tenho que ter apartamentos de 15 metros quadrados porque já não cabe mais ninguém. Pronto, fez bem, uma boa decisão. Não encontrei o companheiro ou a companheira certa. Pronto, também acontece. Não tive tempo. 24 horas. Não tive tempo. Não tenho tempo para filhos. Uhum. Não tem tempo para mim. Outras prioridades. Outras prioridades. Atenção, nós não estamos a criticar nada, atenção, não é? Antes, pelo contrário, estamos a aprender, estamos a analisar. Não consegui. Acontece. Não consegui. Nem pensei nisso. Aí já é um bocadinho mais grave. Porquê? Porque o ideal é termos consciência de tudo. Porque a inconsciência traz muitos atropelos. Porque independentemente de nós sabermos disto ou não, nós vamos em direção a uma parede, a um muro, não é? E vamos esbarrar de frente com a parede. Não gosto e eu não tenho paciência para canalha. Também soube muitas vezes isto. Não é? Isso é grave. Depende da canalha. Há canalha que não se tem mesmo paciência para ela. Porque a canalha o que é? São adultos. Nós não temos paciência para determinado tipo de adultos. Não são adultos, são espíritos. Não temos paciência para determinado tipo de espíritos. Por ser canalha, deixam de ser espíritos. Não são. Não é? Mas pronto, isto são outros 500, nós estamos aqui a emprestar algum humor a isto para se calhar ajudar um bocadinho a pensarmos nisso. Mas o importante disto é que cada caso é um caso, cada caso é um dossiê único. Nós não temos nada a ver com a vida dos outros e mandamos muitos bitites para a vida dos outros. Ai, não tens filhos, já está na hora, não é? Mas o que é que nós temos a ver com isso? Queremos participar na festa, não é? Porque a lei de reprodução não é analisada dessa forma. Por vezes é mais sábio não ter do que ter filhos, por exemplo. Cada necessidade é uma necessidade. Agora, não devemos influenciar ninguém. Quando muito, se nos solicitarem, podemos ajudar a pensar. É importante isso, não é? Por vezes nós temos alguma dificuldade porque estamos envolvidos na situação. E às vezes uma pessoa de fora, lúcida, boa conselheira, com muito bom senso, ajuda-nos a pensar, não é influenciar na decisão, ajuda-nos a pensar. Que também não é muito o nosso hábito, nós gostamos de ajudar a decidir, não é? Outro entrave é o ego. O ego para o bem e para o mal, mas neste caso para o mal.
Quando nós vivemos intensamente só para nós, dificilmente arranjamos espaço para os outros, por exemplo, para filhos. Não é? Estamos tão ocupados com a nossa pasta, com o nosso dossiê, que não temos tempo nem espaço para outros projetos. E mesmo quando esses projetos acontecem à força, é um problema porque eu não vou ser bem sucedido neles, porque eu vivo demasiado mergulhado dentro de mim. Tenho um ego do tamanho de um arranha-céus. Ou então pode ser pequenino, mas está tão fechado que eu não consigo ver mais nada à minha volta. Eu sou a pessoa mais importante do universo e estou demasiado ocupado comigo. Outro impedimento à lei da reprodução é o aborto. Pronto, acontece aos milhares, todos os dias há milhares de abortos no nosso planeta. Todos os dias há milhares de espíritos que foram até a última etapa e que regressam ao mundo espiritual repletos de frustração, de ódio, de desprezo pelo que aconteceu e com um processo que se vai iniciar a partir dali muito complicado. Foram rejeitados, não é? Rejeitados, e nós não gostamos de ser rejeitados. Quando ainda por cima passamos por um processo doloroso de reencarnação, de miniaturização do perispírito, de não sei o quê, não sei o que mais. Não é nada agradável regressar ao mundo material. É muito mais agradável regressar ao mundo espiritual. E depois de passar por aquilo tudo, ser rejeitado, não é fácil digerir isso. Prontos, como falámos já, apesar de tudo, já temos formas de dar a volta quando há alguma dificuldade para a reprodução. Já existem imensos métodos, não é, que permitem solucionar problemas no aparelho genésico. E ainda bem. A poligamia também ainda é um obstáculo. Tem mais a ver com a sensualidade do que propriamente há exceções, não é? Porque nós podemos viver numa relação monogâmica e sermos uns imbecis, não é? E às vezes numa relação poligâmica existe mais amor. Só que no geral não é isso que acontece. Ainda é um atraso em termos evolutivos. Então, quando nós decidimos... De qualquer forma, está tudo equilibrado. Porque, Sim. apesar de haver uma carrada de entraves, depois Elas atuam. há muitos que são apanhados na esquina, não é? Não têm tempo, depois arranjam tempo sem querer. Há aqueles que até só descobrem que estão grávidos quando já estão a ter os bebés, não é? Isto chega mesmo a extremos absolutos. Contraceptivos que não funcionam. Há pessoas que vão com 7 meses de gravidez ao médico que pensam que têm um problema digestivo e não é um problema digestivo. Eu por acaso conheço assim uma pessoa, mas eu conheço mais, mas conheço próxima, pessoa próxima. E depois as questões da sensualidade também nos atraiçoam muitas vezes. Claro. Bem no tal pacote, tudo muito bem embrulhado, não é? Quando damos por ela. As leis levam-nos... Muitas gravidezes não são planeadas. Não é? E há pessoal que diz aquilo tudo, mas na verdade quando chega a hora, quando aqueles que estão para lá orientar tudo, também sabem intuir o esquecimento da toma de um contraceptivo, ou sei lá, tanta coisa. Muita coisa pode acontecer. Até coisas mais, na nossa perspectiva, mais graves, sei lá, que só podem estar encaixadas dentro das próprias leis. As questões das violações, por exemplo. Não é? Quantas crianças não nascem fruto de uma violação? Uhum. Isso não pode estar contra as leis, porque senão seria considerar que Deus seria um... Foi um acaso. Aconteceu, que azar. Não é? Isso não tem nada a ver. O resto tem tudo. É perfeito. Estes são os tais mecanismos de compensação.
Ou seja, nós estamos a desviar, mas ela vai nos apanhar numa curva ali mais à frente, quando estivermos distraídos. Então depois, quando nós queremos proporcionar a tal perfeição, não é? Nós queremos que tudo seja perfeito para ter os filhos e tal. Uma das coisas que realmente até é bom é que a relação seja perfeita, porque é mais simples, é mais agradável, somos mais felizes, etc. Não é? E às vezes tem resultados duradouros para se criarem famílias espirituais. Elas espirituais são sempre, mas no sentido de harmoniosas, não é? Harmoniosas. Então, nós quando escolhemos um parceiro ou uma parceira, se pensarmos, como vimos há bocadinho, como espíritos e não como seres humanos, não é? Exclusivamente, quando vermos o todo, escolhemos de uma forma completamente diferente, não é? Que normalmente não é isso que acontece. Normalmente também poderemos estar a exagerar, mas uma percentagem elevada. Por vezes o casamento é apenas uma união jurídica, religiosa, social, financeira, sexual, etc. Porque nós vimos de uma evolução para trás de muitos milhões de anos, como animais, por exemplo, um animal escolhe que parceiro? Aquele que melhor vai permitir a transmissão genética, não é? O mais vistoso, o maior, o mais bonito, não é? E em termos espirituais, o mais bonito, o mais vistoso, o maior pode ser um desgraçado, não é? Um desgraçado, espiritualmente falando. E depois arranjarmos uma carga de trabalhos e um problema porque fomos iludidos pelo pacote, não é? Veio tudo muito bem embrulhado e ele não foi suficientemente lúcido para ver aquilo tudo, não é? E tem a ver com o tal passado animal, ou seja, nós ainda somos algo pragmáticos. Escolhemos, por exemplo, uma relação que nos pode dar segurança. Mas o que é isso de segurança? Nós precisamos disso, nós já não somos suficientemente seguros individualmente para precisar da segurança de alguém. Não somos independentes. E escolhemos, por exemplo, um parceiro que nos vai dar uma boa condição financeira. Mas isso tem alguma importância? Como espíritos? Como espíritos? Isso é meio caminho andado para a infelicidade, não é? Meio caminho andado. Ou casarmos com alguém só porque é muito atraente. Mas aos 60 ou aos 70 aquilo vai acabar. Ou aos 80, ou aos 50, ou aos 40. Isso vai acabar porque a lei de gravidade vai atuar, não é? E depois, eu vou deixar de gostar desse companheiro ou dessa companheira? Foi uma estupidez essa decisão. Eu não me casei com um espírito, casei-me com um corpo. É pena. Somos tão infantis que o auge da maturidade física ainda se dá numa altura em que a maturidade espiritual anda ali às aranhas, não é? Ainda é preciso que isso aconteça. É preciso mesmo que seja assim, que é para a gente poder fazer vaporadas à vontadinha. Porque se a gente esperasse, não é? E se aquela maturidade se mantivesse muito tempo, a gente chegava ali aos 30, aos 40, chegava ali, se calhar é melhor adiar isto para a próxima encarnação, não é? Isto estaríamos em declínio em termos de... Pois é. Tem que ser. Nós, quando vemos estes pormenores todos, vemos que realmente isto é perfeito. Nós ainda precisamos que as leis atuem desta forma. Porque se não atuassem, nós não fazíamos quase nada disto, não é? Infelizmente. Por isso é que estamos sujeitos à questão da materialidade. Da materialidade. E da própria ilusão, somos autênticos pagões. Só que mais feiosos. E depois, as coisas não correm bem, há que resolver, não é? Se formos mais ou menos evoluídos... Se formos mais ou menos evoluídos, isto resolve-se bem. Mesmo acontecendo isto, qual é o problema? Estamos a resolver o assunto. Mas, na maior parte das vezes, isto é um problema muito grave. Porque se vão criar vínculos para muito tempo. Por exemplo, as relações com os filhos criam problemas gravíssimos no crescimento espiritual da criança. Podem criar, é boa. No geral, não é? Porque quem lida com crianças na escola nota que às vezes de um dia para o outro se passam alterações de comportamento gigantes, completamente gigantes, não é?
em que deixam de ter capacidade de concentração, em que etc, etc. Ou não. Ou aquilo foi tão bem tratado que a criança não gostou de certeza absoluta porque nunca gostam. Então, Mas alguns também ficam aliviados de ver os pais. num caso extremo. Mas pronto, numa fase mais adiantada também isto vai ser cada vez mais suave. Há excelentes exceções, não é? De maturidade espiritual que permite fazer isto. Mas como não somos todos ainda assim, mais uma razão para termos cuidado, porque vão haver danos colaterais. Não é? E mesmo nós, se formos com a tal atitude perfeccionista, como não funcionou, aquilo não correu bem, eu não me sinto nada bem, porque eu gosto de fazer as coisas direitas, não é? Pá, que azelice, que burrice, não é? E aquilo fica ali a remoer durante uma reencarnação ou 2 ou 3 ou 4, até que se volta a resolver aquela situação. Então, uma união em termos espirituais, não é? Não é um casamento de interesses, de conveniências, de seguranças, de pragmatismos, etc. Deve ser uma união de almas. Ou seja, eu devo tentar encontrar um espírito, não é? Não uma posição, não um pacote, um corpo, uma carteira. Eu posso fazer o que quiser, mas não é? Só que aguentamos é com as consequências. E uma relação deste género, isto vai durar se calhar para muitas reencarnações e cada vez há de ser mais harmonioso e mais intenso e mais sereno, mais tranquilo. Ou então, alguma vez isto vai ter que começar, não é? Um dia começou aquela relação e depois, com o investimento de muitas reencarnações, aquilo tornaram-se almas gêmeas, em que são tão cúmplices e tão próximas que aquilo é até bom demais, não é? Há que partir para outra, porque senão eu não estou a ser colocado à prova, não estou a ter grande mérito, porque aquilo é extremamente fácil, extremamente harmonioso. Eles metem-se com a vizinha. Depois, posso não fazer isto, posso optar pelo celibato. Eu posso depois de analisar a lei de reprodução, posso verificar que ainda tenho muita coisa para eu próprio resolver e não tenho condições, lembram-se, para ser um bom pai ou uma boa mãe, porque tenho muitas minhoquinhas ainda para resolver na minha cabeça e é melhor, em termos de prioridade, eu tratar disso primeiro. Mas cada caso é um caso, não é? Claro, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Nós temos alguns exemplos. Queres dar algum? Por exemplo, de igual. Pronto, depois há esses casos de espíritos que não têm mesmo tempo. Ou seja, a ação deles, a abrangência da ação deles é muito coletiva, não é? Por exemplo, Allan Kardec, não foi pai. Então, se ele dormia 4 horas por dia para trabalhar, tinha a cama ao lado da secretária e contribuiu para uma sociedade e para um planeta inteiro, não quer dizer que ter filhos não fosse importante, não era prioritário, não era tão importante, não é? Portanto, há exceções, muitas exceções. O importante aqui é ficarmos com uma ideia de que, seja o que for que façamos, o ideal é fazermos coisas ponderadamente porque queremos ser felizes, não é? Mas vamos ter muito tempo para corrigir coisas que não fizemos tão bem. Isso vale muito, não é? Na lei da reprodução, é condenável o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Nós armarmos-nos, entre aspas, em deuses? Por isso mesmo que existe este edifício, conhecem? Já ouviram falar? Isto é só a entrada, depois tem ali muitas estruturas dentro da montanha, que é onde está um banco de sementes mundial. Ou seja, porque já há riscos de se perderem sementes originais, de tanto se mexer. Por exemplo, sei lá, a maior parte das sementes são estéreis.
já não dá para utilizar novamente, não é? Que é um comércio. Se de repente houvesse uma doença, sei lá, no milho, perdia-se as sementes originais, que essas sim são reutilizáveis, e nunca mais comíamos milho, por exemplo. E há aqui um banco de sementes, de milhões e milhões de sementes, em que há muitos exemplares de todas as sementes a nível mundial conhecidas. É um edifício num dos polos, não sei se é... Acho que é no Polo Sul. Hã? Norte? É? Prontos, então favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus, é lógico. Se for com essa intenção, é para aperfeiçoarmos, não é para ganharmos dinheiro, não é para fazermos aberrações, é para contribuirmos, no fundo, para a evolução do planeta. Há uns séculos atrás só existia uma raça de cães, e hoje quantas existem? Por causa da ação humana. Só existia uma raça de cães. Em poucos séculos, isto foi em poucos séculos. Agora, eram os rafeiros, os vira-latas. Puros. Estes não são puros. Muitos destes têm montes de doenças por causa de caprichos. Portanto, há aqui coisas boas e há aqui coisas más. E nós, como compradores, devemos ser conscientes do que é que estamos a comprar. É por capricho ou não? É porque só por capricho eu estou a contribuir para as aberrações. Não é? Até às vezes, como tratamos um animal, nós estamos a pôr em causa a evolução dele, quase, porque ele torna-se um idiota a maior parte das vezes. Não está a evoluir na sua velocidade normal. Não é? Sim, natural. Lá está. Porque é como um espírito. Por exemplo, nós não temos um espírito protetor, um anjo da guarda, muito mais evoluído do que nós. Não faz sentido. Ele é ligeiramente mais evoluído do que nós. Porque só nos vai emprestando alguns raciocínios um bocadinho à frente, alguns conselhos um bocadinho à frente. Não se dá um professor da universidade a um aluno do primeiro ano. Não é? Assim como eu não devo dar um tratamento a um animal em que ele vai perder, por exemplo, a sua evolução normal, os seus instintos, etc, etc, etc. Não é? Porque ele fica um bocado estupidificado, não é? É um bocadinho assim. Mas pronto, depois também que cada qual faz o que quiser, mas que pense um bocadinho nisto. Pode regular a reprodução? Podemos regular a reprodução dos animais? Claro, bom senso, não é? Poder de que deve usar sem abusar. Por exemplo, eu posso fazer qualquer coisa para controlar uma praga, mas não devo ter prazer nenhum nisso, por exemplo, nem crueldade. Pode-se fazer as coisas sem crueldade, não é? E às vezes vê-se os dois extremos. Apesar de tudo, nós temos tido uma coisa muito interessante em termos de reprodução, de crescimento demográfico. Nós há cerca de 40 e poucos anos que temos 10 milhões de pessoas. Andamos sempre nas 10 milhões de pessoas há 40 e tal anos. Desde 1974, por aí, que Portugal tem 10 milhões de pessoas e hoje tem 10 milhões de pessoas. 10.300, 10.200, 10.600, não interessa. Somos finos. Somos perfeccionistas. Agora importamos alguns brasileiros. Eles nunca mais aumentavam isto, importamos. Por exemplo, no Brasil não sei quantos é que somos, devemos ser muitos, não é? Devemos ser muitos. Aliás, nós somos
praga, tipo chinês. Uma praga. A seguir aos chineses fomos nós, se calhar. Agora. Rio de Janeiro, acho que é muito português. Em quase todos os países do mundo há portugueses aos montes. Então, o primeiro tipo que deu a volta a este planeta foi um português, não é? Pois. Uma cena numa nós, lá foi ele. Prontos, para tentarmos ser perfeccionistas, são 10 horas em ponto. Agradeço a vossa paciência.